Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, que é o 20 de março, de 2022. Graças a Deus, irmãos? Estamos aí, firmes, em sinceridade, em vigilância, em obediência, em meditação. Amém, Graças a Deus, dando graças, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. E vamos pedir a Ele, em oração, em oração perseverante, que Ele nos livre, do mal, que Ele nos livre dos espíritos malignos, que andam ao nosso derredor querendo nos perturbar, e também nos livre de nós mesmos, das nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, maus atos, irmão? O livro da preguiça, da falta de vontade, da falta de sinceridade, Que tenha misericórdia de nós e nos socorra nas nossas necessidades espirituais, São muitas, irmãos? E amém, Graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí, com as nossas citações, com as citações apostólicas, e dos profetas, mas principalmente dos apóstolos, acerca das heresias, dos falsos ensinadores, do combate que eles fizeram, a esses homens e essas mulheres que se levantaram, na igreja para perverter o evangelho, Sofreram muitos, os apóstolos, perseguições e mortes, Foram todos assassinatos, Então nós vamos ler aqui hoje 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 9, Paulo dando uma ideia aqui do que os apóstolos sofreram, para pregar o evangelho e combater os maus entendimentos, a má consciência, combater as heresias, não é isso? Então ele diz aqui o seguinte, 1 Coríntios 4, 9. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até essa presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha aí, Então, Paulo escrevendo aí aos Coríntios acerca dos sofrimentos,
que os apóstolos sofreram na pregação do Evangelho, conclamando os irmãos a que o imitassem na pregação e na obediência à palavra, né? Aí na 2 Coríntios, aqui no capítulo 11, né? Versículo 13, vai dizer o quê, ó? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então ele já estava identificando falsos apóstolos ali no meio dos irmãos, né? Né? E aí ele diz o quê? Ó? E não é maravilha, né? Não vos admireis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, os falsos apóstolos, de quem o apóstolo Paulo está falando, ele os identifica como ministros, né? Ministros de Satanás, né? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então é assim, ó, o falso ensinador, né, o falso profeta, né, ele se transfigura como sendo pessoa da justiça, né, e consegue enganar exatamente aqueles que estão vacilando, né? Não é isso? Então, estamos vendo aí, né, que os apóstolos sofreram muito no combate a essas heresias, né? Há muitas heresias, não é isso? Aí nós vamos aqui para 1 Timóteo, no capítulo 19, ele vai dizer o quê? No versículo 18, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Está escrito o quê? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, para o ministério, né? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual fizeram naufrágio na fé. Alguns, né? Fizeram naufrágio na fé, né? Entre esses foram Himeneu e Alexandre, né? Os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, né? Então aqui havia inclusive blasfêmias, né? No combate ao Evangelho, né? O Evangelho pervertido combatendo o Evangelho verdadeiro e o verdadeiro combatendo o Evangelho pervertido. Não é isso? E aí o que ele fala aqui? Fala da fé e da boa consciência. A fé é o acreditar em tudo que o apóstolo disse, e a boa consciência é entender exatamente o que é essa boa consciência, né? É isso? Então, irmãos, é isso que nós estamos vendo aqui, né? Esses versículos, né? De ensino apostólico, que nos ensinam, né? E nos dão a ideia do que foi, né, o combate que os apóstolos tiveram contra falsos doutores, contra falsos irmãos, né? Contra falsos apóstolos, né? E vai por aí afora. Aí nós vamos ler aqui em Atos, né? No capítulo 7, no versículo 59, estamos aqui, ó, vamos ver aqui o que fizeram aqui com Estevão, né? Ó. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Então, nós estamos vendo aqui, né, onde chegou a perseguição, a raiva e o ódio, né, que os judeus tinham de Jesus Cristo, do Evangelho e dos Apóstolos. Vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Amanhã continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós, e amém.